Bruno Henrique tem 36 anos, um joelho reconstruído, um histórico de lesões que nenhum departamento médico sério ignora, e ainda assim o Flamengo vive um dilema real sobre o que fazer com ele. Não é uma novela, não é um drama criado pela imprensa para preencher espaço em dia sem jogo. É uma questão concreta, financeira, tática e humana que o clube precisa resolver nos próximos meses, e a forma como vai resolver vai dizer muito sobre o estágio de maturidade institucional que o Flamengo atingiu ou ainda não atingiu. Vamos começar pelo que importa antes de qualquer análise emocional. Bruno Henrique é um ativo. Foi um ativo extraordinário por um período específico da história do clube e, como todo ativo, ele tem uma curva de valorização, um pico e uma curva de depreciação. Ignorar essa lógica por apego sentimental é exatamente o tipo de erro que separa clubes que administram bem seus plantéis de clubes que vivem de nostalgia. O Flamengo de 2024 e 2025 precisa tomar decisões com a cabeça, não com o coração. E o caso Bruno Henrique é o teste mais evidente dessa capacidade. Antes de falar sobre o presente, é necessário entender o que ele representou. Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, vindo do Wolfsburg, na Alemanha, em uma transação que custou ao clube em torno de 8 milhões de euros. Na época, a contratação gerou ceticismo. Ele tinha um histórico relevante no Santos, mas a experiência europeia foi modesta. O Flamengo apostou em um jogador que conhecia bem o futebol brasileiro, tinha velocidade explosiva, um faro de gol que poucos atacantes de beirada possuem e uma intensidade física que combinava perfeitamente com o estilo que Jorge Jesus estava prestes a instalar no clube. O que aconteceu nos 2 anos seguintes é parte do folclore do futebol brasileiro moderno. Bruno Henrique foi peça central do maior Flamengo da história recente. Em 2019, ele terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro com 21 gols. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão. Foi reconhecido como um dos melhores atacantes do continente naquele ciclo específico. E fez tudo isso com uma clareza técnica que muitas vezes foi subestimada, porque a potência física roubava a cena. Mas quem assistia com atenção via um atacante inteligente, que sabia se posicionar, que entendia os movimentos do Gabigol, que criava e finalizava em igual medida. O problema é que a curva de depreciação começou mais cedo do que o esperado, e por razões que não estão sob controle de ninguém. Em dezembro de 2020, Bruno Henrique sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Voltou, sofreu um novo problema muscular. Voltou, sofreu mais uma lesão séria. A narrativa de recuperação virou um ciclo de retorno e recaída, que foi corroendo não apenas a condição física do jogador, mas sua presença como fator tático confiável para os técnicos que passaram pelo clube. Quando um jogador de futebol, especialmente um atacante que depende de aceleração explosiva e mudança de direção, rompe o ligamento cruzado depois dos 30 anos, a conversa sobre reabilitação completa precisa ser feita com muita sobriedade. A ciência do esporte avançou muito e casos de retorno pleno existem, mas a frequência com que esses casos se transformam em sucessos completos em jogadores com esse perfil físico e nessa faixa etária é menor do que o discurso motivacional faz parecer. O corpo guarda a memória das lesões, e a confiança que um atleta deposita nesse corpo depois de múltiplas rupturas é um fator psicológico que os números do campo não capturam completamente. Dito isso, não se trata de decretar o fim da carreira de Bruno Henrique, trata-se de fazer uma leitura honesta do que ele ainda pode oferecer e a que custo, e é aqui que a questão financeira entra com força total. O salário de Bruno Henrique no Flamengo está entre os mais altos do elenco. As estimativas que circulam no mercado, sem confirmação oficial porque o clube não divulga valores detalhados, apontam para uma remuneração mensal que pode estar entre 600 mil e 800 mil reais, dependendo do período do contrato e das variáveis incluídas no pacote total. Isso representa, em 12 meses, algo entre 7 e 10 milhões de reais consumidos por um jogador que nos últimos 3 anos entrou em campo com regularidade em pouquíssimas janelas de tempo. Para um clube com o tamanho financeiro do Flamengo, 10 milhões de reais por ano não é um valor que quebra o orçamento isoladamente. O problema não é o número em si, o problema é o custo de oportunidade. Esse é o conceito central quando se analisa qualquer decisão de gestão de elenco com seriedade. O que o Flamengo deixa de fazer com esses 10 milhões anuais ao manter-os comprometidos com um jogador que não consegue sustentar uma sequência de atuações? Quantas opções táticas ficam bloqueadas? Quantos reforços de segundo escalão, mas de alta disponibilidade, deixam de ser viabilizados? O futebol moderno funciona com elencos, não com 11 titulares e alguns suplentes decorativos. Um clube que disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores
E ainda tem o Carioca no início do ano, precisa de profundidade real em todas as posições. E a posição de Bruno Henrique, o lado esquerdo do ataque, foi exatamente onde o Flamengo sentiu os maiores problemas táticos nos últimos 2 anos. Não por falta de opções, mas pela instabilidade causada por um titular de nome, que volta, promete, some por lesão, volta novamente e nunca consegue estabelecer uma sequência que permita ao técnico construir algo consistente ao seu redor. Comparativamente, pense no que aconteceu com Everton Ribeiro no clube. Meio-campista de altíssimo nível, figura central em campanhas históricas, mas que ao final do ciclo foi liberado sem trauma excessivo, ainda que com uma saída que gerou debate. O Flamengo entendeu que o ciclo tinha chegado ao fim e que renovar o contrato em condições semelhantes representaria um custo que não condizia mais com a entrega esperada. Bruno Henrique está em uma encruzilhada parecida, com a diferença agravante das lesões recorrentes, que tornam qualquer projeção de rendimento futuro ainda menos confiável do que no caso de um atleta fisicamente preservado. E é nesse ponto que o nome do Botafogo começa a circular com mais consistência como destino possível. Não é uma informação fechada, não é um acordo feito, mas é uma especulação que tem lógica interna suficiente para merecer análise séria. O Botafogo de John Textor tem operado com uma lógica distinta da maioria dos clubes brasileiros. A estrutura da Eagle Football Holdings permite que o grupo funcione em rede, aproveitando ativos entre os clubes do portfólio. Mas, além disso, o Botafogo tem mostrado apetite por contratações de impacto de marketing, que carregam peso de nome mesmo quando o rendimento em campo já não é aquele de pico. Bruno Henrique no Botafogo teria um valor simbólico enorme para o rival. Tirar um ídolo do Flamengo, mesmo que em fim de ciclo, com um salário provavelmente menor do que o atual, porque o poder de barganha de Bruno nesse momento é menor, seria um movimento que o Botafogo usaria com inteligência de comunicação. E para o Flamengo, a saída para o rival seria financeiramente interessante se envolver uma taxa de transferência, ou pelo menos a desoneração completa do salário. Politicamente seria incômoda, mas o futebol é um negócio, e negócios bem feitos nem sempre são confortáveis. Há uma escola de pensamento dentro da gestão de futebol que defende que deixar um jogador ir para um rival direto é sempre um erro estratégico, independentemente das condições financeiras. O argumento é que o custo reputacional e emocional de ver aquele jogador marcando pelo adversário, mesmo que uma vez por temporada, supera qualquer ganho imediato na folha de pagamento. É um argumento que não pode ser descartado com arrogância. A torcida do Flamengo tem memória longa, e a conexão com Bruno Henrique é real, construída em noites de Libertadores que não se repetem facilmente. Mas há outra escola, que olha para os dados e diz: o jogador não joga. Quando joga, não consegue manter o nível por sequências longas. A torcida sofre mais vendo o lesionado do banco do que sofreria com a saída, e o dinheiro economizado ou arrecadado pode servir para trazer alguém que efetivamente resolva o problema de profundidade no lado esquerdo do ataque de forma sustentável. Para entender a dimensão tática do problema, é necessário mapear o que o Flamengo tem nessa posição hoje e o que precisaria ter idealmente. O clube tem Gerson, que atua mais recuado. Tem Arrascaeta, que opera com mais liberdade no meia. Tem nomes que foram testados na beirada esquerda com resultados parciais. A questão não é que o Flamengo não tem atacantes, é que o clube não tem no lado esquerdo um jogador com o perfil específico que Bruno Henrique representou, um atacante de velocidade, que pressiona a saída adversária, que abre espaço para a chegada do segundo homem e que tem capacidade de finalização com o pé esquerdo de dentro para fora. Esse perfil é caro no mercado. É raro. E quando você o encontra em uma idade produtiva e com saúde preservada, o custo é alto. O Flamengo, se vender ou liberar Bruno Henrique, vai precisar encontrar esse perfil em algum lugar. A pergunta que a diretoria precisa responder antes de qualquer decisão é: existe esse jogador disponível no mercado atual, em uma faixa de custo que o Flamengo pode absorver? Se a resposta for sim, a saída de Bruno fica mais fácil de justificar. Se a resposta for não, manter o jogador como opção de banco qualificado, mesmo que caro, pode ser a alternativa menos pior. Existe ainda uma variável que raramente é discutida com profundidade nas análises convencionais: o impacto psicológico da saída de Bruno Henrique sobre o vestiário. Ele não é apenas um jogador. É uma liderança de referência, alguém que sobreviveu a lesões graves e voltou, que tem respeito construído em campo e fora dele, que representa uma cultura de sacrifício e entrega que o Flamengo cultivou nos anos de Landim e Jorge Jesus.
Perder esse tipo de figura tem um custo que não aparece na planilha financeira, mas que se manifesta em comportamentos coletivos, em dinâmicas de grupo, em como os jogadores mais jovens processam os momentos de crise. O Gabigol passou por algo semelhante antes de seu próprio desfecho no clube. Foi um processo longo, desgastante, que envolveu questões de imagem, contrato, desempenho. A saída do Gabigol deixou uma cicatriz no ambiente do clube que demorou para fechar, não por falta de reposição técnica, mas pela ruptura emocional que ela representou. O Flamengo precisa calcular se está preparado para absorver mais uma ruptura desse tipo em um prazo tão curto. Mas há uma diferença fundamental entre os dois casos que não pode ser ignorada. O Gabigol saiu em meio a um conflito explícito, com posicionamentos públicos, com uma negociação que se tornou espetáculo. O caso de Bruno Henrique tem a chance de ser tratado de outra forma, com discrição, com respeito mútuo, com uma narrativa construída de forma que o jogador saia preservado e o clube também. Isso depende da habilidade da diretoria em gerenciar o processo, algo que nem sempre foi um ponto forte da gestão rubro-negra. Se o Botafogo de fato avançar em uma proposta concreta, o Flamengo vai se ver diante de uma decisão que transcende a pura racionalidade financeira. Vai ser preciso decidir quanto vale a estabilidade emocional do vestiário, quanto vale evitar o desconforto de ver Bruno vestindo outra camisa e quanto custa, em termos de oportunidade, manter o jogador por mais um ano com todas as incertezas que esse cenário carrega. Uma leitura fria diria a seguinte: se o Botafogo paga uma taxa de transferência que cubra minimamente o investimento residual que o Flamengo ainda tem no jogador, e se o salário for desonerado integralmente, a saída é financeiramente correta. O risco esportivo de não ter Bruno no elenco é real, mas gerenciável se o mercado de reposição for acessado com inteligência. O risco de manter um jogador altamente remunerado e frequentemente lesionado por mais uma temporada é menos gerenciável, porque ele consome recursos e bloqueia decisões sem garantir entrega. Mas a leitura fria não é a única leitura válida. O futebol é um negócio com alma, e clubes que ignoram completamente a dimensão emocional das suas decisões frequentemente acertam nos números e erram na cultura. O Flamengo de 2019 não foi construído apenas com planilhas bem feitas, foi construído com uma combinação de inteligência técnica, ousadia financeira e uma identidade emocional que mobilizou um elenco inteiro. Bruno Henrique foi parte fundamental dessa identidade. A questão final, então, não é simplesmente se Bruno vai ou fica, é como essa decisão vai ser tomada e o que ela vai revelar sobre o tipo de clube que o Flamengo quer ser nessa nova fase. Vai ser um clube capaz de tomar decisões difíceis com maturidade, comunicando de forma transparente para o jogador e para a torcida? Ou vai ser um clube que posterga o inevitável por conforto, acumulando custos e frustrações até que a saída aconteça de forma caótica? Há um paralelo interessante com o que aconteceu com Diego Ribas, o meia que foi outro símbolo da mesma geração. Diego ficou mais tempo do que o necessário do ponto de vista estritamente técnico, mas o clube gerenciou sua saída com elegância suficiente para que o legado fosse preservado. O torcedor lembrou do Diego pelo que ele foi, não pelo que ele deixou de ser no final. Esse é o objetivo ideal no caso de Bruno Henrique também. Mas para isso acontecer, é preciso que a decisão seja tomada no momento certo, não tarde demais e não de forma abrupta. O mercado de transferências do futebol brasileiro tem uma janela específica de oportunidade que o Flamengo precisa avaliar com cuidado. Se a saída vai acontecer, ela precisa acontecer em um momento em que o jogador ainda tem valor de mercado reconhecível, em que ele ainda consegue negociar um destino que faça sentido para sua carreira e em que o Flamengo ainda consegue usar essa movimentação de forma estratégica para atrair o reforço que precisa. Esperar demais fecha essas janelas uma a uma. O Botafogo, nesse contexto, não seria o único interessado possível. Clubes de segunda linha do cenário europeu, principalmente em ligas que valorizam jogadores com histórico de grandes campanhas continentais, poderiam fazer sentido. Clubes do Oriente Médio, que operaram com agressividade no mercado nos últimos anos, também são uma possibilidade que não pode ser descartada. Mas o Botafogo é o nome que tem mais consistência nesse momento, seja pelo apetite financeiro do clube, seja pela lógica de comunicação que uma contratação desse tipo geraria. O que Bruno Henrique decide nesse momento também importa. Ele tem 36 anos e a decisão de onde vai jogar os últimos anos da carreira envolve muito mais do que dinheiro. Envolve localização, projeto, possibilidade de título, legado. Jogar no Botafogo seria uma aposta arriscada em termos de recepção pública no Rio de Janeiro. Seria um movimento que dividiria opiniões de forma permanente. Mas se o Botafogo oferecer um projeto real, com espaço para jogar, com objetivos concretos, com um ambiente técnico compatível, é uma opção que um profissional de futebol tem todo o direito de considerar. Existe ainda a hipótese de que a decisão final não envolva nenhum rival, que Bruno Henrique opte por encerrar o vínculo com o Flamengo de forma amigável e busque algo em outro estado, ou mesmo no exterior, onde seu nome ainda tem o peso suficiente para abrir portas.
Nesse caso, o Flamengo ficaria sem receita de venda, mas também sem o desconforto de ver o jogador no Botafogo. Para a torcida, seria o desfecho mais palatável. Para o clube, seria financeiramente neutro, mas emocionalmente mais limpo. Independentemente do destino, o que essa história revela sobre o momento do Flamengo é mais importante do que o desfecho em si. O clube está em um processo de renovação de identidade. Jogadores que foram o núcleo emocional de um ciclo extraordinário estão chegando ao final dos seus contratos ou de suas capacidades físicas ao mesmo tempo. Felipe Luiz assumiu o comando técnico com uma visão clara sobre o tipo de futebol que quer jogar, e isso implica decisões sobre quem serve e quem não serve mais a esse modelo, independentemente do histórico. Bruno Henrique, no modelo de Felipe Luiz, pode ter espaço como opção de impacto saindo do banco, como jogador que entra nos últimos 20 minutos de um jogo equilibrado e usa sua inteligência e experiência para criar um desequilíbrio pontual. Mas para esse papel, o salário precisa estar em linha com a função. E esse é o nó que precisa ser desatado. Ou o jogador aceita uma renovação em condições diferentes, mais modestas, compatíveis com um papel de rotatividade, ou a saída se torna matematicamente inevitável. Clubes que fizeram essa transição com sabedoria no futebol mundial mostram que é possível preservar o legado e, ao mesmo tempo, tomar as decisões corretas. O São Paulo fez isso de forma tortuosa com alguns de seus ídolos. O Grêmio raramente acertou nessa gestão. O Flamengo tem a chance de fazer diferente, de criar um precedente de que é possível honrar o passado sem sacrificar o presente por ele. Bruno Henrique merece um desfecho à altura do que construiu. A torcida do Flamengo merece saber que o clube está tomando decisões com transparência e responsabilidade. E o futebol brasileiro se beneficia quando os grandes clubes amadurecem o suficiente para tratar questões como essa com a seriedade que merecem, sem transformar cada transição em novela, sem usar jogadores como peças de marketing enquanto ignoram o impacto real que as decisões têm sobre o campo e sobre as pessoas envolvidas. Essa análise não chegou a uma conclusão definitiva, porque a situação ainda está em aberto. O que ela tentou fazer foi mapear com honestidade as variáveis que estão em jogo: o valor financeiro real do jogador hoje, o custo de oportunidade de mantê-lo, o risco tático de perdê-lo sem reposição adequada, o impacto emocional de uma saída para um rival e o que tudo isso diz sobre o estágio de desenvolvimento institucional do Flamengo. Quem assiste a esse processo com atenção vai aprender mais sobre futebol como negócio do que qualquer análise puramente técnica seria capaz de ensinar. E essa talvez seja a contribuição mais duradoura de um caso que ainda vai se desdobrar nos próximos meses.